Olá, pessoas lindas do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre livros que foram marcantes quando eu era criança e talvez até alguns favoritos que ainda me acompanham, né, por aqui. Então eu tenho alguns dos livros físicos também aqui nessa pilha e eu vou mostrar pra vocês eles com detalhes em outros takes, até porque eles são grandes e é difícil eu ficar aqui, sabe, tipo, passando página assim. Então eu vou mostrar eles em um outro take, mais bonitinho. Então hoje vai ser um vídeo cheio de inserts, né? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu vi uma gringa fazendo esse vídeo e eu achei interessante falar sobre esses favoritos de infância, né? Até porque a gente fala um pouco mais sobre o que formou a gente como leitores, né? Então eu vou começar com livros um pouco mais conhecidos e a gente vai descendo aos pouquinhos, né? Então vamos lá. O primeiro deles, que eu já comentei aqui algumas vezes nesse perfil, é Fazendo Meu Filme. A minha pré-adolescência e adolescência ali foi muito cheia de Paula Pimenta e Thalita Rebouças. Eu gostava muito das duas, então eu li Fazendo Meu Filme nos 4 volumes. O volume do Léo eu já não tava mais tão na vibe assim quando lançou, então eu não li. Eu li Minha Vida Fora de Série também, e esses são livros que são muito preciosos pra mim. Eu vou falar dos dois aqui meio que juntos, porque além deles compartilharem o universo, né, eu li no mesmo momento, assim, da vida, então eles têm valores bem parecidos pra mim. Então, em Fazendo Meu Filme, a protagonista é a Fanny, e ela é apaixonada por cinema, ela é cinéfila e ela quer ser diretora e roteirista, eu acho. Eu não lembro se é diretora ou roteirista ou os dois, mas eu pendo mais pro diretora. E ela tem uma enorme coleção de DVDs, e em algum momento eu lembro que ela tinha um bilhetinho assim colado na estante dizendo: não dou, não empresto, mas você pode assistir comigo, sabe, alguma coisa assim. E na época eu super influenciada, escrevi num post-it e coloquei aqui nas minhas estantes, né, de livro. E hoje em dia eu sou super de boa com isso, tá? Eu acho emprestar livro tão trivial assim, não me importo, sabe, de emprestar. Mas na época eu tipo, nossa, é isso significa cuidar das suas coisas, né? E o Minha Vida Fora de Série é protagonizado por uma amiga dela, que é a Priscila. Então a gente tem aqui, né, duas histórias que se conversam e tem acontecimentos que são, tipo, citados em um dos livros e são detalhados em outro. Então eu fiquei muito interessada nessa coisa, né, de multiverso, não de multiverso, mas de construir um universo através de vários livros diferentes, como a Paula Pimenta fez nesses volumes. E os dois são livros de romance, né, e os dois são romancezinhos adolescentes ali, infanto-juvenil, que eu me diverti muito lendo, e até onde eu me lembro, eles são influências legais, tanto que a Fanny vai muito atrás do sonho dela, né? Ela vai para outro país, tem o segundo livro passa pelo intercâmbio dela na Inglaterra, então assim, são livros bem legais, são livros muito divertidos. Eu não sei se eles envelheceram mal, porque tem muito tempo que eu li, então eu não lembro detalhes. Se alguém leu recentemente pode me falar aqui embaixo, não vou ficar tão decepcionada assim. Mas esses livros, os Fazendo Meu Filme eu vendi. Acho que Minha Vida Fora de Série eu vendi também, depois de alguns anos que eu já tinha lido e que eles não faziam mais tanto sentido, né, tá aqui. Eu sabia que eu não ia reler, enfim, até porque passou a faixa etária. Isso é muito comum, né, acontece. Outro livro famosíssimo, apesar de eu ter uma edição um pouco diferente, é O Pequeno Príncipe. Então eu tenho essa edição aqui de colecionador, que ela era da minha avó, e ela passou por mim, e eu tenho esse livro mais como um valor emocional, exatamente por isso, porque era uma coisa da minha avó, e a minha mãe leu, e aí depois ela leu pra mim, e eu já li sozinha. Então assim, eu tenho muito mais esse sentimento de apego do que apego pela história em si. Tipo, sim, Pequeno Príncipe é bonito, tem lições, tem reflexões, mas eu acho que outros livros me impactaram mais como pessoa do que O Pequeno Príncipe. De tempos em tempos eu gosto de reler, eu quero ler, talvez esse ano, ano que vem no máximo, eu faço isso às vezes, mas não é uma história que, nossa, mudou a minha vida. Até porque coisas que mudam vida normalmente são coisas que surgem, né? E O Pequeno Príncipe já tá na minha vida desde que eu sou
edição muito minúscula. Então eu vou mostrar pra vocês agora os detalhes dessa edição pra vocês. Ela tá meio velhinha já, né, afinal, ela é da minha avó. Então ela tem bastante tempo de existência, né, mas então a lombada aqui, né, aqui em cima também. Essa pontinha, ela tem algumas imperfeições, as páginas estão com manchas amarelas, mas ela é um grande tesouro da minha família e eu pretendo continuar, né, com ele. Eu vi que só o bruto de eu falando deu 25 minutos, então eu tentarei ser rápida aqui, tá bom, pessoas? Então essa minha edição do Pequeno Príncipe, além de ter a história, né, original, ela tem alguns outros textos complementares, podemos dizer assim, né, a começar por esse aqui, O Nascimento do Pequeno Príncipe, que conta um pouco de como isso veio, né, pro autor. E aqui tem a assinatura dele, né, na caligrafia dele. Aí aqui na frente a gente fala um pouco mais, então a gente tem bastante sobre isso, né, coisas dos bastidores, né, e aqui tem uma página que tem as capas em outros países, que nunca muda muito, é sempre esse estilinho assim, né. Aí aqui tem o texto, com as aquarelas originais do autor, né, que são amplamente aí reproduzidas, né, desde que esse livro começou a ser publicado. Então, ele tem o texto na íntegra, né, e tem as aquarelas todas, e ele é enorme. Isso daqui é maior que um A4. Eu acho que cada página é um A4, talvez levemente maior. Então esses são os livros mais conhecidos que tem e agora é só ladeira abaixo. Eu não sei se isso foi um negócio geracional, mas quando eu era pequena, eu lembro muito mais de CDs de historinha do que de fato de livrinhos de historinha. Estou falando o que eu lembro, não quer dizer que não tinha. Então eu tinha, por exemplo, o disquinho, que eram historinhas narradas, sabe? Esse aqui tinha a parte 1 e parte 2, esse daqui é o CD2. E aí tinham várias historinhas, aqui eram fábulas. Então aqui tem A Cigarra e a Formiga, O Macaco e a Velha, A Formiguinha e a Neve, História da Baratinha, O Casamento do Sapo e A Bela e a Fera. Então você vê que tem fábula e tem conto de fada misturado. Aqui eu tenho esse CD fuleiro da Cinderela, com essas ilustrações questionáveis, mas eu me divertia muito. Se eu não me engano, ele tem outras histórias também. E ele é do Silvio Santos, acabei de descobrir. Silvio Santos para crianças. Eu acho que é o Silvio Santos que narrou as histórias, então, né? Mas ele é o CD7 de uma coleção, que eu não sei se eu tenho o resto, ou se eu tive em algum momento. E eu quero escutar esses CDs, porque eu lembro de algumas histórias específicas, mas não de tudo. Esse daqui era muito... Eu gostava muito dele. Ele tem histórias sobre animais da fauna brasileira. Então a gente tem aqui, ó, o ouriço tambor e a arara jussara, a onça jurema, a siriema, o siri e a ema. Então, tem várias coisas. Tem a dona preguiça que perdeu a coleira, porque existe mais uma raça de preguiça, né, uma espécie de preguiça, que é a preguiça de coleira, que elas têm uma marquinha em volta do pescoço, assim, tipo uma coleira. Então é a preguiça de coleira. Por que não a preguiça de colar? Seria mais legal, mas deram o nome de preguiça de coleira pra ela. Tem lobo-guará, a palestra da Dona Anta, mico-leão dourado, boto e peixe-boi, várias histórias inspiradas na fauna brasileira, e isso é muito legal. Isso me deu um senso de identidade. Talvez foi aí que começou o meu amor por biologia e por bichinhos, né? Pode ter sido, não sei. Então aqui tem mais um de contos clássicos, tem esse outro que são histórias de bichinhos também, mas é que são bichinhos mais tradicionais, tipo Esquilinha Prudente, a Mariposa, o Bom Castor e etc. E isso daqui são os antigos audiobooks, né, gente? Você tem um CD com uma história, é o audiobook vintage, né? Tem esse daqui também, de contos de fadas, ele também é dividido em CD1 e CD2, tá? Esse tá todo arranhado, coitado. Todo arranhado, nem sei se ainda toca. E pra mim era ainda mais especial, podemos dizer assim, porque vocês jovens que não
viveram com um CD durante parte da vida que vocês se lembram, né? Era muito comum a gente ter porta-CD, porque você ter que ir guardar um monte de caixinha ocupava muito mais espaço do que um porta-CD. E aí o meu porta-CD era um moranguinho. Olha que neném! Então todas essas histórias, toda essa magia ficava guardada dentro de um grande morango. Tem livros um pouco mais genéricos também que foram muito importantes pra minha formação como pessoa, tipo esse, que é um livro chamado Lendas do Brasil, e ele é exatamente isso, ele tem várias lendas do Brasil e ele é todo ilustrado, vocês vão ver no detalhe aí depois. Ele é a coisa mais linda, mas ele é separado pela região. Então a gente começa pela região norte e vai de região em região com algumas lendas. E eu me lembro de ter medo de algumas ilustrações, porque é um negócio bem realista, assim. São ilustrações em aquarela, né? E eu tinha medo, por exemplo, desse curupira aqui, porque eu acho ele muito feinho. Ele parece, sei lá, um elfo esquisito, enfim, eu acho ele muito feinho, me assustava. Tinha algumas ilustrações de animais, tipo cobras também, que eu ficava meio, sabe, me deixava meio incomodada, assim, com as ilustrações, mas são histórias que ficaram comigo, tanto que eu reli foi no final do ano passado, no começo desse ano, que eu reli esse livro. E eu gostei muito de ter relido até pra reconhecer, né, as histórias. Foi esse ano. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar no card pra você assistir. E é um vídeo bem divertido, tá? É um vlogão, assim, de leitura, porque eu tava rolando algum projeto e eu coloquei esse livro junto. Mas agora vamos lá pros inserts com as imagens. Então vamos lá mostrar pra vocês, né? Aqui, praticamente todas as páginas são ilustradas. Muito difícil ter alguma que não é. E são ilustrações belíssimas, como vocês estão vendo aí. Então, aqui é a Yara, né? E eu sou apaixonada pelas artes desse livro. Como eu disse pra vocês, né? As histórias são divididas por região. Então, tem algumas de cada região do Brasil. E tem muitas lendas, tipo, a origem de não sei o que. Então, tem a origem da mandioca, a origem dos diamantes, a origem do milho, a origem de várias coisas. E tem muitas lendas que são ligadas... Elas nasceram em contextos diferentes, né? Então, principalmente nas da região norte, são lendas mais indígenas, né? Voltadas pro povo indígena, mas aí tem lendas que se baseiam, que foram criadas, né, na época da escravidão, então já é outra pegada de lenda. E eu acho muito interessante. Tem isso daqui, certeza que foi importado, tá? Esse homem gigante aqui, certeza que isso aqui foi importado e adaptado de alguma cultura europeia que acabou vindo pra cá. Então é assim, tem esse daqui, belíssimo, eu adoro essa ilustração. E tem lendas que tem lugar, né? Tipo, essa daqui, a Princesa Serpente de Jericoacoara. Então, talvez essa gruta aqui onde ela fica realmente exista. Então, eu acho muito interessante ver coisas das lendas, né? Coisas que motivaram essas lendas. E tem de tudo, a lobisomem, a mula sem cabeça, a saci, a curupira e muitos outros aqui. Tem uma lenda da morte de zumbi. Então, tem isto que eu não faço ideia do que seja, de onde veio. Enquanto eu tô passando aqui as páginas, pessoas, eu lembro a vocês de darem like nesse vídeo, se inscreverem no canal e me seguirem nas outras redes também. Se você quer ler algo que eu escrevi, tá tudo linkadinho aqui na descrição. Esse livro eu não vou nem abrir ele por agora, porque faz muito mais sentido ele ser mostrado no detalhe pra vocês. Mas ele é um livro do Bote, eu ganhei ele eu não sei se eu ganhei, ou se meus pais compraram, enfim, de uma promoção do Boticário. Então ele tem como protagonista esse boto e ele tem muito uma visão ambiental, né? Ele fala sobre como é importante preservar a natureza e essas coisas que as crianças são cada vez mais bombardeadas com e que deixa... que as transforma em adolescentes desesperados com o fim do mundo. Então aqui é uma história que se passa numa floresta e ele é muito interativo, ele tem pop-ups
coisinhas pra abrir e coisas pra botar nos lugares. Então eu acho ele lindo. A única coisa que eu acho que não vai dar pra mostrar no detalhe, eu já vou mostrar agora, é esse pop-up enorme de boto, do boto, porque eu vou gravar de cima, né? Então é legal ver de lado isso também. E ele é lindo, gente. Eu adoro esse livro. Eu não sei com que ele foi ilustrado. Eu suponho que é aquarela. Aquarela talvez finalizada com lápis de cor. Parece que é isso. Mas eu achei ele muito lindo. E também me formou como uma pessoa desesperada com o fim do mundo, que sou hoje, né? E com toda a crise ambiental que só piora. Eu gravei recentemente com alguns desses livros, né, pro TikTok. E então lá tem algumas outras curiosidades. Como vocês estão vendo, né, é um livro super interativo. E eu gostava muito dele. Eu cheguei a decorar o texto dele uma vez. E aí eu passava as páginas como se estivesse lendo e passando o dedinho assim. E algumas pessoas de fato acreditaram que eu, com 3 aninhos, lia exatamente por causa disso, né? Aqui tem o pop-up que eu mostrei pra vocês, né? E aqui tem outras coisas. Ó, aqui tem mais coisinhas que abrem. E a última página tem essa caixa aqui com vários animais e você coloca eles em seus devidos lugares na floresta. E tem um textinho sobre cada um deles, ó. O macaco barrigudo vivendo no alto das árvores em bandos de até 30 animais. Esses livros eu tenho a impressão de que só eu li. Era uma saga chamada Estúdio de Dança, que falava sobre uma menina que queria muito ser bailarina, e aí ela entra pra uma escola incrível assim, que é um internato, e ela passa a morar lá, junto com as outras amigas dela de balé, ela era adolescente. E hoje eu demorei muito pra encontrar o nome desse livro. Eu pesquisei de várias maneiras diferentes, somando tudo que eu lembrava, né, sobre ele pra tentar encontrar. E eu encontrei. O nome da série é Estúdio de Dança e eu descobri que ela é enorme. Eu li os 3 primeiros livros e eu descobri que tem pelo menos 14, sabe? Que depois começa a entrar outras coisas. Tem o pessoal fazendo ginástica rítmica. Enfim, eu li 3 ou 4, não me lembro exatamente agora, mas foram 3 ou 4. E tinha um pouco de romance envolvido. Eu não sei se ainda existem esses livros pra comprar, tá? Eu vi as capinhas deles no Google e já foi o suficiente pra eu lembrar, porque eu não lembrava o nome da coleção, né? Cada um deles tem o seu nomezinho próprio, mas a coleção inteira. E eles eram diferentes porque dentro do livro tinha páginas que eram uma partezinha da história, né? Que era uma história em quadrinhos. E era uma história em quadrinho impressa em rosa. Então, pra mim, era muito legal chegar nessas partes do meio do livro, né? E ler quadrinho do nada, assim, um pedaço da história. E depois voltar pra história escrita em prosa. Não sei o que passou pela cabeça das pessoas que montaram esse livro, mas era muito legal. E o fim desses livros, eu não me lembro se eu dei ou se eu emprestei e nunca voltou pra uma menina do meu balé, que já era mais nova do que eu já tinha passado da fase, né, de ler esses livros, mas eu não lembro se eu dei ou se eu emprestei, porque a mãe dela queria muito incentivar ela a ler mais. Então eu falei, tem esses livros aqui que eu acho que ela vai gostar, já que ela também faz balé, né? Então foi pra ela, eu não sei se eu dei ou se eu emprestei e nunca voltou. Nunca saberei também, mas hoje não faz tanta falta, né? Por último, quero mostrar pra vocês um livro que foi presente da minha tia e que eu também nunca ouvi muito falar sobre ele, tá? Que é esse livro da Ruth Rocha. Ele, na verdade, é um almanaque, né? Porque ele tem um compilado de várias coisas, não são só histórias. E eu já achava muito legal o ponto dele ser de espiral e dele ter esse plásticozinho aqui, né? Pra proteger o livro. E ele também tá velhinho, com as páginas amareladas e tudo que se espera de um livro que tem mais de 10 anos, talvez 15 anos, né? E ele é dividido pelos meses do ano. Então, em cada mês você tem uma história, e aí você tem um experimento, você fala de algum... O livro fala, né? De algum feriado, várias coisas, e ele trabalha com vários estilos de animação diferentes
de animação não, de ilustração diferente, quase que cada página tem um estilo diferente, e eu acho isso muito interessante. Tem um conto que era o meu conto favorito, deixa eu achar ele aqui pra mostrar pra vocês, porque eu era apaixonada, eu decorei esse conto inteiro, tá, de tanto que eu gostava dele. A macaca que perdeu a banana. Exatamente. Ele era um conto exatamente sobre uma macaca que perdeu a banana. E aí ela falava, ô fulano, você pega minha banana? Aí ele, não, primeiro eu tenho que falar com não sei quem. Aí ela vai no não sei quem e tipo assim, faz uma grande sucessão de pessoas. E aí cada vez que ela pede de novo pra alguém pegar a banana, ela repete tudo o que já aconteceu no conto até então. E aí no final dele, já é uma coisa assim, absurda. Primeiro ela fala com a própria árvore, com o pé de pau, pra soltar a banana dela, mas a árvore não solta. Daí ela fala com o lenhador pra cortar a árvore, o lenhador não corta. Ela fala com o soldado pra prender o lenhador, o soldado não prende. Aí ela fala com o rei pra bater o soldado, porque é muito family friendly, como a gente pode ver, né? E o rei não faz nada, porque... Aí ela fala com a rainha não quer falar com o rei. Aí ela fala com o rato pra roer a roupa da rainha, pra convencer ela. E o rato não vai. E aí ela fala com o gato pra comer o rato. E aí ela pede pro cachorro perseguir o gato. E aí ela fala pra onça pegar o cachorro. E por último ela vai na morte pedir pra matar o caçador, que não quer caçar a onça. Esse almanaque, ele é coloridíssimo, tá? Eu vou passar rapidinho aqui pra vocês, ó. Mas aqui, eu abri na parte de outubro. Então aqui tem um textinho sobre o Dia das Bruxas, sobre o Dia do Professor, outros dias, né, que acontecem. Aqui tem dicas da Ruth Rocha, de histórias de Halloween, né? Então aqui tem uma piada aqui do nada e outras coisas que eu não sei se eu cheguei a ler todas as palavras escritas nesse livro, tá bom? Tem aqui já uma experiência com plantas e outra experiência com ar. Então, ele é um livro não só de histórias, mas ele é muito educativo, né? Sobre ciência e física e química, mesmo que não use essas palavras, né? São esses os conhecimentos que estão linkados aqui, né, que estão escritos aqui. Então a gente tem aqui sobre o skate, aqui tem filosofia, e é muito assim, multidisciplinar, podemos dizer assim, né, porque eu gosto muito dele. Aqui ele fala um pouco de ecologia, porque tinha o dia da ecologia, né, então fala sobre a cadeia alimentar e tal, e eu acho muito legal ter esse tipo de livro para criança, que na verdade é, né, um almanaque, como eles mesmos dizem, que é esse livro. Então, as histórias também são histórias desconhecidas, várias delas eu só vi sendo contadas aqui. Ok que é um estilo de história que não tem como ser tão único, mas a história em si, sabe, tipo... Ela não é... Ela segue a mesma estrutura narrativa, uma estrutura parecida, mas não é a mesma história. Então, gosto muito desse livro, guardo até hoje com muito carinho. E talvez eu dê de presente pra alguma outra criança em algum momento, já que eu não pretendo ter filhos para passar esses livros. Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Comenta aqui pra mim algum livro que marcou a sua infância. Eu trouxe aqui hoje, vocês podem ver que é uma coisa... muito colorida, né, e muito cheia de inspiração, eu diria. São histórias bem mágicas no geral, que é algo que eu gosto até hoje. Vocês sabem que meu gênero favorito e o que eu mais comento aqui, né, são livros de fantasia. Claro que tinha outras histórias também que eram muito preciosas pra mim, tipo, eu tinha um livro de fábulas de Esopo, que era inclusive um dos favoritos da minha mãe, né, ela gostava muito de ler pra mim. Tinha um outro livro de contos, que não eram só contos de fadas que a gente conhece, assim, né, tão mainstream. Eu lembro de um que me deixava levemente assustada, que era de um menino
que ele morava numa cidade que tinha uma barragem, daí abriu, e ele era mentirosinho, né, daí abriu um buraco na barragem, ele tava lá com o dedo tapando o buraco pra não inundar a cidade, aí ele pedia ajuda, as pessoas não acreditavam nele porque ele sempre mentia, e aí ele ficou lá, e eu não lembro o que acontece no final, mas essa perspectiva dele tá lá e ninguém ajudar ele, mesmo ele tendo falado a verdade, me deixava muito desesperada. Mais uma vez eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!